Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso terceiro dia do Summit. Antes de chamar a mediadora desse painel, o ponto de vista do usuário, quero deixar dois recados aí, então convidar todos a participarem da discussão. Aqui na plataforma, na parte de baixo do vídeo, tem um espaço para você deixar comentários, então se quiser deixar pergunta, por ali. E também quero convidar todos para conhecer a área de estandes do evento. Então, nessa mesma plataforma, tem uma parte de estandes de exposição. Então, ali tem o stand da Lumiar, e da Gara e da Matific. Então, quero convidar todos aí a conhecer. Lá você pode dar uma olhada no que eles estão expondo. Então, vou trazer agora, vou chamar a Deb. A Deb é fundadora da Quist, mentora do Mercado desde o início. Bom dia a todos. Ariel, desculpa para quem está assistindo, nós tivemos um problema técnico do atraso. E eu trago aqui hoje, estamos live com uma galera muito especial. Nós temos uma dinâmica bem diferente do normal. Hoje estamos trazendo tanto os empreendedores como uma galera de usuários, incluindo crianças. Então, a gente vai abrir hoje um painel excepcionalmente dinâmico para vocês ouvirem nosso painel, o ponto de vista do usuário na construção do ensino. E estamos contando com duas startups, a Matific, ou em inglês Matific, e a Alicerce, tá? Apresentando a Matific, Matific é uma ferramenta lúdica para a aprendizagem de matemática. E hoje a Matific também gostaria de agradecer, e também uma das realizadoras, como a Ariel falou, desse evento tão especial. O CEO da Matific no Brasil, o Dennis Seiler, participa com nossa dinâmica, e já vamos apresentá-lo, junto com uma galera de seus usuários, tanto professores da rede particular e pública de ensino, como alunos das duas redes também. E vai ser uma dinâmica muito divertida. O Dennis é referência no mercado de EdTech brasileiro. Ele comandou a entrada do Matific no país, que é uma plataforma de jogos matemáticos para os anos iniciais. E até agora transformou e liderou o mercado nacional nos poucos anos que eles estão atuando, impactando 6 mil colégios e quase 2 milhões de usuários. Por outro lado, nós temos a Alicerce, que é a segunda startup. Paulo Batista também, CEO e fundador, e ele também está trazendo usuários da parte da metodologia Alicerce. Alicerce Educação é um negócio de impacto social que tem como propósito transformar o Brasil através da educação. É um dos poucos investimentos brasileiros de contexto periférico, investimentos periféricos. Anteriormente, o Paulo foi fundador da Dental Creme, acho que todo mundo já ouviu falar, uma startup que fez a disrupção do mercado de distribuição de materiais e equipamentos odontológicos. Paulo é bacharel em Direito pela USP e foi professor de cursinho. Voltou lá para a origem, dentro da sala de aula, e traz agora mais uma inovação disruptiva para o mercado de educação. Seja bem-vinda os dois. A nossa dinâmica hoje apresentará o diálogo entre Dennis e Paulo. No primeiro bloco, eu vou fazer umas perguntas para o Dennis, vou fazer umas perguntas para Paulo. Depois a gente vai fazer uma interação de Paulo conversa com os usuários o Paulo do Alicerce fala com os usuários da Matific e vice-versa. O Dennis da Matific vai conversar com os usuários da Alicerce, tá? Para a gente fazer uma troca, para as duas empresas entenderem o que cada um pode eventualmente também no futuro fazer de troca dentro de negócios. Não esquece que Mercais é o centro de empreendedorismo. Então, aqui a gente está promovendo a educação e o empreendedorismo. Dito isso, eu gostaria de abrir rapidamente, se o nosso backstage pode abrir para a gente, gostaria de mostrar todo mundo que vai estar participando em algum momento ao longo do evento. Tá? Dá um segundo, enquanto
There we go. Ok. Bom dia a todos. Para quem está assistindo, conforme a gente abrir essas imagens, o que eu gostaria de apresentar? Eu vou um pouco fora da ordem da tela, mas temos a Nádia, que vocês podem ver lá, ela é a professora da rede pública de ensino. Ela é da Escola Estadual Henrique Dumont Vilares. Aliás, ela acabou, está no processo essa semana de aposentadoria, depois de 35 anos dedicada ao ensino da rede pública. Mas só porque ela se aposentou da rede pública não quer dizer que ela terminou de atuar, tá? Temos a professora Ana Luísa, que está lá em cima, que é da Educação Builders Bilingue. Ao meu lado, eu tenho a Sofia Negri, também foi usuária, e ela foi aluna da Ana Luísa. Temos 3 crianças aqui. Eu quero que vocês levantem as mãos. Nós temos a Luísa e o Marco Antônio, que são também, tá lá, e a Moana, tá lá, todo mundo, que são e o Henrique, tá lá, da escola do Escola Estadual Henrique Dumont Vilares, que foi da turma da Nádia, que a gente vai explicar, tá? Daqui a pouco, essa galera vai voltar. Também do lado do alicerce, nós temos o Paulo Leite. Paulo, levanta a sua mão. Tá lá para dar um alô para todo mundo. Então, todos vocês que estão assistindo, eu gostaria de fazer uma coisa. Para nossa galera de usuários, vocês podem fazer um bom dia para todo mundo que está assistindo. Bom dia, a gente vai chegar já já. Dá um abraço, bom dia para nossa plateia. Vocês vão voltar para o backstage e a gente já vai começar. Muito obrigada para a equipe de transmissão que está fazendo essas cortes. Você está no backstage. Ok, eu gostaria de chamar agora tanto o Paulo Batista e o Denis Seiler para a tela e a gente vai abrindo nossa primeira parte. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Deb. Prazer estar aqui. Obrigado, Deb. Obrigado, Mercas, pelo convite. Bom, começando aqui, eu vou começar com o Denis, tá? E aliás, não, eu vou trocar isso. Desculpe, eu falei errado. Eu vou começar com Paulo. Me desculpa, tá? Paulo, você está indo primeiro nessa. Temos 10 minutos. O tempo, a gente vai mediando o tempo. Eu vou pedir que a gente fique olhando o tempo para vocês também, que estão do outro lado, porque a gente começou um pouco atrasado, tá? Dito isso, o importante depois desse primeiro esquenta é trazer essa galera para essa grande troca de experiências. E eu vou ter 3 perguntas para você, Paulo. E a gente eu vou fazer uma pergunta, levar para a segunda, e a gente vai medindo aqui. Você começou uma coisa inédita, disruptiva, maravilhosa, fantástica. Eu sou seguidora de suas ações, seguindo nos bastidores do mercado, que é um super prazer tê-lo aqui. A primeira pergunta minha é: qual é a lacuna de educação básica? E olha, eu vou voltar rapidinho. Desde que a gente começou na segunda-feira, com a Cláudia Costin, começou o primeiro diálogo, todos os diálogos estão falando sobre uma grande lacuna do ensino básico, tá? Então, a minha pergunta primeiro é: qual é a lacuna de educação básica que ela se preenche hoje? E como que se teve a ideia de preencher essa lacuna? Legal, obrigado, Deb, obrigado, Ariel e Mercas, pelo convite. Eu queria começar, Deb, parabenizando vocês pela ideia e pelo tema do painel. Eu acho que muito do problema que tem na educação brasileira, né, se responde pelo título desse painel, né? Ninguém se preocupa com a perspectiva do usuário na educação. A educação antiga, né, é conhecida como a educação school-centric, onde a escola pensa nos seus problemas, na sua logística, no que deveria ser, né, e com comparação com algum ideal formulado por alguém. E a educação moderna no mundo é a educação student-centric, né, centrada justamente no usuário. E no Brasil se debate muito pouco as necessidades ou os problemas do usuário real na ponta. Seja ele o professor,
seja ele o aluno de escola pública. Né? Qual é a lacuna que a gente preenche? A gente se propõe, muito baseado numa experiência muito bem sucedida em escala na China, a resolver as lacunas em todas as competências estruturantes do fundamental. Né? Se você olha a referência da OCDE, do PISA, né, está muito claro lá o que são os skills do século XXI, e eles são as competências estruturantes do ser humano. Né? Isso é leitura, escrita, matemática e uma série de outras competências satélites que tem muito a ver com repertório cultural, pensamento científico, STEM, you name it. Né? Tem uma série de competências satélites. Né? E a gente atua muito focado nesse pensamento do usuário. Quem ele é, o que ele precisa, como ele precisa receber isso, quem é o professor ideal para ele para resolver esse objetivo, quais são os trade-offs que a gente pode fazer por não ser tão relevante para esse usuário, para a gente poder ter um custo mais eficiente e ser mais acessível, sem perder a qualidade no que mais importa. Então, o esforço de criação do Alicerce é um grande exercício de engenharia reversa, olhando para o problema e construindo a solução a partir dele. E a gente não é apaixonado pela nossa solução, a gente é apaixonado pelo nosso problema. A solução a gente vai evoluindo ela à medida que a gente vai aprendendo também e colhendo os resultados do que a gente vem fazendo. E a ideia veio da minha experiência pessoal como professor e como empresário, né, onde eu via o quanto, na prática, para além da teoria educacional, o quanto, na prática, essa falta de uma competência, das competências estruturantes, essas lacunas, atrapalham as pessoas a alcançarem o seu máximo potencial. É o que faz as empresas brasileiras não conseguirem contratar mão de obra qualificada, é o que faz o Brasil ter poucos engenheiros, é o que faz o Brasil ser desigual. É isso. É só esse o problema. Né? Então, essa foi a inspiração. É interessante, porque isso levou para... Direto, você já entrou basicamente na segunda pergunta, mas a segunda pergunta vai... Você começou com a questão de school-centric, que é focado na escola. Agora estamos migrando e a Alicerce está focando no student-centric. Mas eu entendo que, ao fechar a lacuna, e dentro da metodologia da Alicerce, é mais do que school-centric. Que você também está atendendo mães e pais, você está trabalhando no B2B com empresas, dando isso como uma oferta que vocês oferecem como benefício dentro das empresas para que as empresas possam ofertar para os seus funcionários uma solução para os filhos desses funcionários. Você também está afetando dentro de comunidades, porque você entra dentro do centro das comunidades, você afeta também os professores. Então, o school-centric, student-centric, eu entendo que você está fazendo o school-centric para community-centric, ou para o ambiente-centric. Eu queria entender um pouco mais como vocês estão afetando o todo, uma visão um pouco holística nisso. A gente acredita que a base educacional, ou a falta dela, né, é a questão mais relevante para todos esses stakeholders que você mencionou. Né? Então, e esse problema da base no Brasil, ele é gigantesco e atravessa gerações. Então, para você ver uma coisa surpreendente, as empresas têm nos pedido para dar o nosso conteúdo, né, que foi inicialmente montado para jovens e crianças, para adultos de 30, 40 anos de idade, porque veem que os seus colaboradores não têm essa base, e essa base de leitura ou de matemática atrapalha as empresas a terem uma produtividade maior. Então, isso realmente é muito amplo. E o seu comentário foi muito feliz também, né? Ser student-centric, ou o que a gente faz, também ajuda a escola, porque os professores nas escolas, uma das maiores dificuldades que eles enfrentam, principalmente em escola pública, mas também em escola particular, é a heterogeneidade dos alunos, né? Como o Brasil tem uma cultura de aprovação automática, de não reprovar ninguém, você tem uma disparidade gigantesca entre os alunos. A vida de um professor de uma escola regular, que a gente chama de uma escola de turno, no Brasil é muito difícil, porque ele é obrigado a dar uma matéria específica, sendo que só 15% daquela turma está acompanhando o que ele está explicando. 85% não entende a matéria.
isso não tem como dar certo, né? Então, como é muito difícil você mudar o modelo escolar, iniciativas como o Alicerce e o Matific, que fazem esse nivelamento, que recuperam esse atraso, são fundamental até para a saúde do professor e da sala de aula, né? Porque, então, sem dúvida, e aí quando você fala de uma família, né, como você comentou, poder deixar o filho num lugar seguro, tirar ele da rua e ter ele entretido e estimulado é muito importante, né? Então, enfim, nenhuma novidade, né, Deb? Trabalhar a educação resolve a sociedade inteira, porque é a base de tudo. Então, tem que ser a próxima prioridade absoluta de todos nós. Eu gosto muito a ideia, porque você tem na veia ser disruptivo, tá? Então, dentro do espírito, aí eu vou para a terceira pergunta antes de ir para o Denis, mas dentro do espírito disruptivo, tá? Que você está na ETEC, que é o summit de hoje, a gente está trazendo o user experience, mas você, para fazer uma coisa disruptiva, você tem que reescrever. Muitas vezes você desmonta, você passa um trator por cima, fala, eu não vou continuar emendando. Acabou a emenda. Passou o trator por cima, e aí você está com uma metodologia para um lado e uma tecnologia para o outro. E eu vou querer que você explique tanto a metodologia como a tecnologia, mas antes disso, surgiu, Denis, fica atento aqui, o Paulo falou que a metodologia dele agora está subindo a hierarquia dentro das empresas, indo para os funcionários, para fechar a lacuna. Novo cross-sell, upsell para a Matific também, porque você tem um novo galera para você começar a pensar, vocês dois em parceria, tá? Dito isso, explica para mim um pouco, para esse público, o que é essa metodologia e a tecnologia. Bom, acho que em qualquer negócio isso é verdade hoje em dia, mas para nós ainda mais, né? Assim, sem tecnologia é impossível fazer o alicerce, né? Por quê? Para você conseguir desmonetizar a educação, reduzir o custo dela, você precisa poder fazer uma gestão de qualidade à distância, basicamente. E você precisa entregar um guia, um processo estruturado de aprendizagem para um professor na ponta, que guia ele no que ele tem que fazer, que controla, por um lado, o que ele está fazendo e guia ele no que ele tem que fazer. Só a tecnologia permite isso. Então, a gente tem uma plataforma tecnológica, um LMS, né, um Learning Management System proprietário, que é um aplicativo que guia o professor em saber o que ele tem que fazer e mune ele de dados, né? O que é a educação student-centric? É você procurar conhecer o aluno e entregar para o aluno o que ele precisa. Então, a nossa tecnologia parte de uma prova adaptativa. Isso não é nenhuma novidade, tem várias por aí. A gente desenvolveu a nossa para ela estar embedded no nosso processo. A partir do resultado dessa prova, o professor planeja uma rotina de estudos do aluno de curto prazo. Aí eu já entro um pouco na metodologia que está embarcada nessa tecnologia. E a gente faz checkpoints frequentes para testar se está indo bem ou se não está indo bem. Os dados gerados por esses checkpoints são uma forma de promover a autorreflexão do professor e ele pensar se o que ele está fazendo está dando certo ou está dando errado, mas também são uma forma de uma camada remota de gestão e intervenção, saber aonde precisa ajudar, aonde tem que colher melhores práticas. Não é só ajudar, é também aprender com o que acontece na ponta, né? E, além disso, a gente também mede o NPS dos nossos alunos, que quase nenhuma escola nunca pensou em fazer. A gente mede regularmente o que os alunos estão achando da aula. Peraí, para quem está ouvindo, não sabe que NPS, dá uma esclarecida que... Net Promoter Score. Aí é melhor entrar no Google e pesquisar. Mas é um score basicamente da saúde, da satisfação do seu usuário, né? Então, a gente mede esse NPS. E por que isso é importante? Não é só uma coisa de marketing para mostrar que o usuário está feliz. Isso é baseado em neurociência. De novo, eu volto para a educação student-centric. Se o aluno não está engajado,
se ele não está satisfeito com o que está acontecendo, ele não vai aprender nada. Simplesmente, isso é neurociência. Se ele não está se divertindo, e por isso que eu admiro muito o Matific, porque essa é a base da concepção do Matific também, a gamificação da aprendizagem, ele não vai aprender. Então, tá certíssimo. enfim, acho que respondi aí um pouco, de modo geral, o seu comentário. Quem quiser entrar no site do Alicerce, tem mais sobre metodologia lá. E a gente vai chegar, daqui a pouco, já chamando a turma, a gente vai ouvir do lado do usuário da Alicerce como isso realmente impacta. Denis, não temos nenhuma dúvida que você é da Matific, está escrito lá na sua camisa, bem bonita, pronunciada, lá no peito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O nome Matific, em inglês, Matific, porque eu vou te trazer, para mim sai do Fantastic. Fantastic na matemática, Matific. Tá? O que está tão fantástico dessa ferramenta e o que está por trás da fundação disso? Legal, obrigado, Debbie. Sempre um prazer estar com o Paulo da Alicerce. Gosto muito do trabalho de vocês. Então, muito obrigado ao Mercado pelo convite. Bom, você matou a charada, Debbie, só que está ligado a Magnific. Então, Matific, matemática, Magnific, por isso veio o FIC. Obviamente, como a Matific é uma startup de tecnologia educacional israelense, ela nasce como mundo, teve que pensar num nome que fosse global, né? Então, Matific funciona, então a gente tem Matific no Brasil, Matific fora do Brasil, então funciona bem por causa da pronúncia. O que está por trás da Matific? A Matific foi fundada por 2 grandes educadores israelenses, um da Universidade Hebreia de Jerusalém, outro do IDC Herzliya, e basicamente eles olharam para a forma como as crianças estavam aprendendo matemática e falaram, isso não faz sentido, né, a forma, e aliando a tecnologia a esse processo, a gente poderia levar uma experiência que de fato fosse significativa para a criança, onde ela pudesse de fato aprender e gostar da matemática, porque a gente sabe que a matemática é provavelmente a matéria que os alunos menos gostam. Tem sim uma parcela ali que gosta, mas a grande maioria, infelizmente, não gosta. Porque a matemática não é legal ou fascinante, mas é pela forma como a gente apresenta ela aos nossos alunos. Então, a nossa ideia, o que nós estamos fazendo, estamos buscando proporcionar uma experiência matemática da mais alta qualidade possível para todos os alunos, não só do Brasil, mas do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou assim, que muitas crianças não gostam, muitos adultos não gostam, muita gente não gosta de matemática. Sim. Por um lado, não gosta de matemática que tem um preconceito, vamos supor, um conceito estabelecido Sim. que é mais difícil do que seja, ou que não, as utilidades por onde aplica. Aí eu sei que na gamificação você começa a mostrar um pouco mais da utilidade da matemática e como que ela está inserida na nossa vida desde a hora que a gente acorda até dormir. Agora, Exatamente. Eu sou mãe da Sofia, que vai estar aqui no painel daqui a pouco, e ela ama, desde que nasceu, a matemática, tem uma cabeça matemática, mas a maioria das amigas dela, como você falou, simplesmente não gostam. Então, a minha pergunta é o seguinte: para o aluno entrar na ferramenta, ele tem que quebrar uma barreira, porque ele só vai descobrir o gosto da gamificação da matemática quando ele quebra o mindset que vale a pena entrar. Então, eu sei que deve existir uma lacuna para você de embarcar os usuários, porque fala, não, é matemática, não vou fazer, matemática, não vou fazer, aquela coisa. Assim, Sim. O que vocês fazem para tirar esse medo, receio que a criança tem para conseguir engajar e ter uma fidelidade deles dentro da plataforma? Sim. Bom, a primeira é unir matemática e jogo. Então, quando você faz sentido, quando você leva a matemática para dentro de um ambiente de jogo que simula, de certa forma, vamos dizer assim, um joguinho, um videogame, as crianças já se interessam bastante por participar, só por saber que eles vão estar fazendo jogos matemáticos, é uma plataforma de jogos. Então, isso já é atrativo para as crianças. Mas linkando também um pouco com o que você falou sobre, né, que a gamificação, isso que leva eles a gostarem da matemática, obviamente sim, a gamificação nada mais é do que você trazer elementos de jogos para um ambiente que normalmente não é de jogo, né, com a busca de engajar esses alunos. Mas o que é interessante da Matific, até um estudo que a gente fez fora do Brasil mostrou isso, é que
Obviamente que os elementos de gamificação que a gente traz, aí quando eu falo elementos de gamificação, para quem não entende muito de gamificação ainda, ele vai ter uma pontuação, ele vai ganhar estrelinhas se ele vai bem. Por exemplo, na Matific, ele faz uma coleção de cartas, ele tem um álbum de figurinha digital que ele vai colecionando cartas conforme ele avança, e isso vai estimulando ele a continuar e seguir usando o Matific. Mas o que é mais interessante é que o que a gente viu, até linkando um pouquinho com o que o Paulo falou, é que o que mais leva a criança a querer continuar estudando, enfim, ou a gostar, por exemplo, a se engajar, é o fato de ela perceber que ela está aprendendo. Então, se eu coloco ela dentro do ambiente de gamificação, e aí eu vou colocar, tem muitas plataformas hoje açucarando o mesmo conteúdo de sempre. Então, trazer elementos de gamificação para aquele mesmo 2+2 fórmulas que ele fazia antes, isso é um tiro curto. Em pouco tempo, a criança vai se desestimular e não querer continuar. Então, o que nós fazemos é, a gente leva um ambiente para essa criança, onde, como você falou, a gente insere para ela dentro do ambiente cotidiano que faz sentido para ela, então ela vai aprender com potes de biscoito, pássaros no meio-fio, bolas, bexigas, e a gente vai mostrar para ela onde, de fato, isso vai se aplicar na vida dela. A gente estimula essa criança a pensar. Então, a gente trabalha muito com a questão da compreensão conceitual, que simplesmente quer dizer o quê? O porquê por trás da resposta. Muitas vezes a criança está aprendendo através de uma técnica, ela chega numa resposta certa, mas ela não sabe por que ela chegou lá, onde que isso vai se aplicar na vida dela. Então, o que nós fazemos com a Matific é isso, é colocá-la num ambiente onde ela pensa e não só executa fórmulas, e o fato de ela perceber que ela está aprendendo é o maior incentivo que ela tem para continuar. É exatamente isso que a gente já vai ouvir dos usuários. Antes de abrir o backstage, eu tenho uma última pergunta super rápida para o Denis. Hoje você está com 6 mil escolas, é isso? Com 2 milhões de usuários. Como que você vai ser o padrão matemático de 100% das escolas do Brasil nos próximos 24 meses? Olha, linkando um pouquinho com o que vocês falaram no começo, né, linkando um pouquinho com os dados que o Paulo trouxe, essa lacuna, né, eu acho que não tem momento mais relevante para falar de educação do que agora, né, a pandemia trouxe um estrago para a educação, inclusive um estudo recente feito no estado de São Paulo, mostrou que o aluno que hoje está no 5º ano, ele regrediu 2 anos em relação ao seu nível matemático. Então, ele tem uma matemática agora de 3º ano, e se a gente levar em consideração o ritmo que o estado de São Paulo, por exemplo, consegue avançar em relação à aprendizagem de matemática, a gente vai precisar de 11 anos para recuperar esses 2 anos perdidos devido à pandemia. Então, a gente precisa buscar... Você viu, né? Então, tem vários estudos falando sobre isso. Então, a gente precisa buscar soluções que vão nos ajudar, né, a aumentar, né, essa recuperação, e a gente precisa de soluções escaláveis. A gente tem 45 milhões de alunos no ensino básico no Brasil, na educação básica no Brasil, mais de 45 milhões. Então, nós precisamos de soluções que vão nos ajudar a encurtar essa lacuna e de forma escalável. Eu acho que a Alicerce está buscando fazer isso é muito importante, como a Matific, que eu não tenho dúvida que tecnologia vai ser uma ferramenta importante para a gente conseguir fazer isso. Então, a forma como a gente vai conseguir padronizar e colocar isso para todos é através de uma tecnologia que facilmente se adapta às localidades, os currículos de cada município, estado, país que nós trabalhamos, com uma matemática que faz sentido, coloca o aluno como protagonista, né, que é um pouquinho do student-centric que vocês falaram, né, e que dá para ele a possibilidade de aprender por conta própria, não tirando o professor dessa equação, ele continua sendo o ator principal, mas ele passa a ser mais o mediador, ele guia o aluno durante esse processo. Então, com esses elementos, ingredientes, a gente acredita que a gente vai impactar muitos alunos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu não vejo a hora. A gente vai começar, temos uma coisa muito especial, vocês no palco, lá nos bastidores, eu sei que vocês estão começando a ficar bem ansiosos para aparecer. Nós vamos fazer isso para não entupir a tela e comprometer tanto a transmissão. Eu vou começar chamando as 2 professoras, tá? Então, vamos chamar a Nádia e vamos chamar a Ana Luísa, que consegue pôr as 2 lá na tela. Perfeito. Nós temos aqui... desculpa, eu queria chamar o Paulo Leite também. Tá? Paulo, desculpa. Ok. Nós temos
três líderes na parte pedagógica agora. O Paulo, você é da Alicerce, a Ana Luísa é da Builders e a Nádia é recém-aposentada da rede pública, tá? Desses três, da Alicerce, nós temos no sentido do usuário como um disseminador como você chama isso? Um professor, um mestre, um tutor. Nós temos, das outras duas, são professoras, e elas, eu queria que vocês fizeram o seguinte. Paulo, você poderia fazer perguntas para a Nádia e a Ana Luísa, que a gente está trocando de equipes aqui, para a Alicerce perguntar para a Matific, e depois a gente volta e o Denis faz pergunta para o Paulo. Maravilha. Com o maior prazer. Bom, Nádia, Ana Luísa, bem-vindas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, e aí as duas respondem uma depois da outra. Eu sou um pouco suspeito para falar, eu sou fã do Matific. Uma das equações do Alicerce é que a gente não compra conteúdo, a gente não compra soluções de terceiros, a gente só usa conteúdo gratuito ou conteúdo produzido pela nossa própria equipe, e a única exceção que a gente fez até hoje é o Matific, por ser algo realmente que traz um diferencial e traz uma visão student-centric, muito diferente do que é produzido de conteúdo normalmente em educação, que é muito aquela visão apostilada, regulatória, para seguir os padrões do MEC, que até engessa o professor e impede que ele possa dar o que o aluno realmente precisa, né? Mas eu imagino, tenho curiosidade, queria ouvir vocês dizendo que num ambiente de educação regulada como a escola, seja ela particular ou pública, como que você encaixa o Matific? Porque no Alicerce é relativamente tranquilo, porque o professor tem liberdade de organizar e guiar e colocar para os alunos o que ele acha que ele precisa para aprender. Como que tem sido a experiência? Como que vocês têm, na prática, usado o Matific em sala de aula para benefício dos alunos de vocês? Aí talvez primeiro a Nádia e depois a Ana Luísa. Nádia, abrir o seu microfone. Bom dia a todos, agradeço pelo convite, é um grande prazer estar aqui contando um pouquinho sobre a nossa escola. É muito simples, porque a sua pergunta, porque é aliado ao BNCC, né? É aliado ao currículo do Estado de São Paulo. Então, enquanto os professores estão na sala de aula ali com os alunos interagindo, no segundo momento as crianças estão na sala de informática, nós temos uma sala, fazendo esse entrelaçamento do conteúdo. Então, lá na sala, ele tem as habilidades sendo trabalhadas de forma real, com atividades reais, engajadoras, onde as crianças se estimulam cada vez mais a aprender. Então, elas evidenciam a aprendizagem quando elas estão jogando, quando elas estão interagindo. Então, nós fizemos todo esse entrelaçamento e todo um embasamento para o professor. Nós ensinamos os professores a utilizar, a ter confiança no que eles iriam estar fazendo, e nós, quanto coordenadores, né, vamos acompanhando todo esse processo. Então, foi muito simples para os professores quando eles viram que era possível, que eles acreditavam nas crianças e que era possível fazer esse alinhamento, porque o Matific dá todo esse suporte. Maravilha. Ana Luísa? Bom dia a todos, parabéns pelo evento e obrigada pelo convite. E eu acho demais trabalhar com Matific. Eu conheço já há alguns anos e é uma plataforma que realmente transformou a prática da matemática na sala de aula, porque é muito fácil, como a Nádia falou, ele é alinhado à BNCC, e assim é o conteúdo da escola regular, a escola em que eu trabalho, que é a Builders, e ele pode ajudar a complementar os assuntos abordados em sala de aula, aquele do livro didático, e ele ajuda também a introduzir novos assuntos, a reforçar conteúdos. Quando você, Paulo, falou no começo sobre a diferença de nível na sala de aula, isso é uma coisa que faz parte da nossa realidade como professor.
E o Matific ajuda a recuperar os alunos que estão um pouquinho para trás, ajuda a dar novos desafios para os alunos que estão um pouquinho para frente, e é uma coisa que realmente facilitou e transformou a prática da matemática na sala de aula. E eu também tenho um outro lado da experiência como mãe. A minha filha, ela já usa Matific há 2 anos, e é muito bacana acompanhar com ela os jogos, participar junto, saber o que ela está aprendendo na escola, porque não é porque eu sou professora, na mesma escola em que ela estuda, que eu sei exatamente o conteúdo que ela está estudando, mas com o Matific eu posso identificar as dificuldades, ajudá-la, acompanhar, nos divertir junto, e é realmente uma coisa que ela adora também. É isso, eu acho. Eu tenho uma pergunta para a Nádia e a Ana Luísa. Se alguém falasse que você não podia usar mais Matific na sala de aula, o que vocês fariam? Vocês conseguem voltar para a metodologia antiga? Eu acho que seria um retrocesso. Assim, hoje, ainda mais depois da pandemia, depois de 1 ano de ensino remoto, 1 ano e meio praticamente estamos em ensino remoto, Matific foi uma ferramenta assim que já veio antes, né, dessa situação, mas o fato do Matific já estar antes inserido nas nossas vidas foi muito fácil dar continuidade. Hoje seria um retrocesso. Voltar. E nós mudamos paradigmas na escola, né? Porque aquele medo da matemática, o medo do erro, a ansiedade, o tédio mudou completamente, né? Não importa mais aquele números de conteúdos decorados. Para que tudo aquilo se eles não vivenciam tudo? Então, a nossa transformação com essas crianças, principalmente de escola pública, é que eles se sintam seguros, né? De todos os segmentos, para que eles possam reproduzir conhecimentos para que faça diferença na vida deles. E aí entra o Matific, né? Com todo todo esse engajamento, essa inspiração, né? Um ambiente altamente interativo, com jogos onde as crianças possam explorar estratégias. Como é que nós vamos retroceder isso? Não vamos. Eu estava... nem pode pensar. O pesadelo. Acordou, nossa, estou suando fria aqui. Ok. Denis, o que você tem para perguntar para o Paulo Leite? Vamos lá. Primeiramente, eu queria fazer um comentário, né? Ana, Nádia, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que esse painel, tendo aqui a Builders, que é um colégio, né, privado, importante de São Paulo, e ter a Nádia de um colégio público, mostra que a gente está, de alguma forma, avançando na nossa missão, que é democratizar o acesso de conteúdo de qualidade para todos. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Paulo, eu queria trazer para você, Paulo Leite, líder da Alicerce. Eu tive com vocês, né, acho que num dos primeiros eventos de vocês, acho que até de inauguração eu tive com vocês, conheci o Paulo lá atrás, a gente já fez algumas coisas juntos. Eu admiro muito o trabalho de vocês. E a minha pergunta vai no seguinte, né? Levando em consideração que o Paulo Batista, vou usar o sobrenome para a gente não confundir os Paulos, o que o Paulo Batista disse sobre, né, esse modelo da escola tradicional ser mais engessado, e aí você tem o Alicerce que traz uma metodologia mais livre, no sentido de dar mais autonomia para o professor, para levar aquilo que o aluno mais precisa. Vocês trabalham no contraturno, né, com crianças, né? Então, a criança está indo para a escola regular e depois ele está indo para uma unidade da Alicerce. Eu achei a ideia fantástica, né? Aquele momento que aquele aluno, né, tá num momento ali, por exemplo, ele não está na escola, ele pode ir para a Alicerce e usar esse recurso para aprender, se desenvolver, isso é muito legal. Como é que vocês percebem esse início com esses alunos? Ele está vindo de uma escola tradicional, de repente ele é inserido num Alicerce que traz uma dinâmica, metodologia totalmente diferente, eles se adequam bem no começo, você tem que, de forma, voltar tudo e começar do zero com essas crianças, como é que é essa jornada com eles no Alicerce? Perfeito, Denis, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de estar aqui representando todos os líderes do Alicerce. E, Denis, a princípio é um choque, né? A gente tem os nossos rituais que a gente cumprimenta todos os estudantes logo de entrada, a gente tem rituais de meditação, então a gente tem que ensinar para os estudantes como é ter aula dentro do Alicerce. Então, a princípio, tem um choque, né, que eles comparam, eles ficam assim meio, o que está acontecendo aqui, é diferente, né? Então a gente procura entender
como o Paulo falou, conhecer o estudante e trabalhar aquilo que ele precisa para realmente ajudar a escola e a gente trabalhar nesse contexto, né, de complemento escolar e ser esse parceiro da escola regular, como a gente colocou aqui. Muito legal. Paulo Leite, 2 perguntas para você que eu tenho. A Alicerce começou com uma proposta pré-pandêmica de ser presencial, tá? Aí, de repente, veio a pandemia. E aí, é uma dúvida que eu tenho para os 2 Paulos, mas eu vou deixar Paulo Leite, o usuário, fechar essa pergunta. Vocês estão fazendo em parceria com as escolas locais. Agora, a escola local é descortinada para mostrar que não está entregando e que vocês estão entregando. E aí, por um lado, você fecha e faz em parceria, por outro lado, pode ser um pouco dolorido para a escola ver que ela não está conseguindo fazer o que vocês estão conseguindo fazer. Como que funciona isso? Bom, eu acho que talvez não seja dolorido para a escola, porque nós temos o mesmo objetivo, que é levar um ensino de qualidade, formar os nossos estudantes como profissionais para o mercado, e que eles sejam adultos bem formados, inteligentes, exerçam sua cidadania. Então, a gente, na nossa primeiro modelo, sim, era presencial, a gente teve que se organizar, se reestruturar e se adaptar para o modelo online. Então, eu diria que não é uma dor para a escola, eu acho que a gente tem o mesmo objetivo. Quando a gente está na mesma direção, Paulo me complemente, mas acho que a gente está com o mesmo objetivo, na mesma direção, então não tem essa concorrência, a gente está com o mesmo propósito. Super feliz de saber disso. Eu imaginava, desculpa a minha ignorância, eu imaginava o contrário, mas ao saber que não é, você consegue disseminar e crescer muito mais rapidamente em parceria. O que a gente escuta muito de educadores, né, é que eles reconhecem a importância de você poder, no contraturno, quebrar um pouco as barreiras e fazer o nivelamento, né? E isso hoje, na educação mundial, é consagrado, né? Se você vai para a Finlândia, por exemplo, que é o número 2 do PISA, se eu não me engano, na própria escola eles fazem o turno e o contraturno. E o contraturno é algo muito parecido com o alicerce, né? Então, são modelos complementares, porque, ao fim e ao cabo, você precisa de diploma, você precisa de alguém que certifique os alunos para a sociedade e dê marcos de progresso, né? Então, são trabalhos complementares e eu tinha um pouco de medo também, Deb, para ser bem sincero aqui no início, se isso ia, de alguma forma, criar barreiras, mas tudo que a gente tem visto até agora é exatamente o contrário. Os educadores são muito movidos por propósito e por missão, por isso que eles estão ali. Então, se eles veem que aquilo faz sentido, eles abraçam. E a gente não substitui a escola, né? O que a gente faz, a escola não faz, o que a escola faz, a gente não faz também. O alicerce não dá diploma e não se propõe a dar diploma também, né? Então, a gente preenche lacunas. Para existirem lacunas, você tem que ter um padrão. Se não tem um padrão, você não existe a materialização de uma lacuna. Então, a nossa razão de existir é fechar as lacunas que acontecem com alguns alunos no sistema escolar. No Brasil, infelizmente, a maioria dos alunos, né? Mas mesmo em países desenvolvidos, você sempre tem um grupo de alunos que acumula lacunas e que precisa de um apoio diferente para ir fechando esse gap. Muito legal. Eu gostaria de pedir para apoio da equipe de transmissão agora. Eu vou fazer com que Paulo Batista e Denis saiam da tela, eles vão ter que ficar nos bastidores, eles vão assistir, eu sei que vocês estão me ouvindo lá, agora eles vão assistir como que o mercado e seus usuários percebem vocês, tá? Então, assenta lá, põe o cinto de segurança, vamos lá e vamos chamar o backstage, essa criançada toda. Ok, crianças. Eu vou pedir para vocês, crianças, fazerem uma coisa. Conseguem abrir os seus microfones, crianças? Tá? E antes dos adultos, vamos esperar. Temos barulho de fundo de alguém. Quem está com... Peraí.
Eu acho que foi o Marco Antônio lá. Ok. Não é. Eu estou com algum... É a Moana que estava lá. Alguém está com um barulho de fundo lá. Tá, vamos fazer o seguinte, rapidinho. Então, vamos deixar. Eu vou chamar uma por uma. Vamos começar com a Luísa. Eu quero que cada uma de vocês fale quem é, quantos anos vocês têm, quando você começou a usar a Matific e qual é a sua escola. Começa com a Luísa. Meu nome é Luísa, do Santos Estrela do Vale. Eu tenho 11 anos. Hoje em dia eu estudo na escola Arte Clínio, professora Arte Clínio, mas eu conheci o Matific quando eu estudava na Escola Estadual Henrique do Monte Vilares. E foi, acho que quando eu estava no 2º ano. E você está em qual série agora? Estou no 6º. Sexta série, tá bom. Ok, Luísa. Agora, Moana. Meu nome é Moana, tenho 14 anos. Eu entrei na Alicerce ano passado. Eu gosto muito, eu acho que ensina bastante. É um reforço da escola, né? Acho que é isso. E onde você mora, Moana? Butantã. Em Butantã, São Paulo. Ok. Henrique. Oi, meu nome é Henrique, eu tenho 13 anos. Eu moro em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E eu entrei no Alicerce há uns 4 meses. Ok. E me faltou alguém daqui da... eu achei que está faltando mais um. E vamos apresentar aqui do meu lado. Meu nome é Sofia, tenho 11 anos. Eu não tenho certeza quando eu comecei a usar Matific, que eu acho que foi no 3º ano. Foi? E você usava em qual escola? Eu usava na Builder, só que eu acabei de mudar para Lumiar. Ok. Então, perfeito. Vamos lá. Eu gostaria de começar com a Nádia. Nádia, primeiro, antes de falar da Matific, eu queria que você fizesse perguntas para os alunos da Alicerce. Você está mutada aí. Pronto? Vou fazer perguntas para as crianças do Alicerce. Vocês acham que... como é que vocês encaram, né? Como é que vocês observam dentro de vocês essa aprendizagem do Matific aliando a construção do conhecimento de vocês? Vocês acham que facilita a aprendizagem? Como é que vocês veem essa construção do conhecimento da matemática com o Matific? Moana, deixa eu fazer uma pergunta. Por Henrique e Moana, vocês estão usando hoje a Matific na Alicerce? Não. Então, eu queria... Vamos... Nádia, vamos tentar... Não usam o Matific? Não, ainda não. Então, eu queria ver se você consegue... Vamos fazer mais um pouco sobre a questão da metodologia da Alicerce e como que você, como a coordenadora pedagógica, enxerga isso no fechamento de lacuna. Entendi. Então, para as crianças do Alicerce... Do Alicerce. Isso. O que vocês... Como é que a plataforma Matific ajuda na aprendizagem? Vamos voltar, eu vou voltar para trás. Eu vou voltar para foco dentro da Alicerce. Peraí. A gente volta para a Matific daqui a pouco. Paulo, eu vou falar com o Paulo Leite aqui. Eu queria abordar um pouco o processo educacional da Alicerce primeiro, antes da gente entrar dentro da plataforma Matific, tá? Então, vamos fazer uma pergunta aqui. Eu vou começar com o Henrique. Henrique, você começou recentemente. O que fez de diferença? Qual foi a primeira coisa que você falou, nossa, eu não quero sair mais da Alicerce? A socialização também. A socialização.
A socialização? Quantas pessoas tem na sua Sim, turma? que eu tenho. Oi? Quantas pessoas tem na sua Tem turma? umas 14 pessoas, 15, por aí. Você aprendeu uma coisa diferente que você não conseguia aprender antes, agora, nesses 4 meses? Sim, muita coisa. De matemática, português. E deu vontade de continuar aprendendo? Sim, bastante. Paulo Leite, como que funciona isso dentro da Alicerce? Boa. Então, a gente funciona criando o vínculo, né? Então, acho que o Henrique, se quiser comentar um pouco da professora dele, se não estiver enganado, é a Gabriele e a Jennifer, que a gente falou ontem. Então, os líderes, né, que são nossos professores, eles estão muito próximos. A gente trabalha toda a criação de vínculo para que esse vínculo fortaleça e incentive a aprendizagem. Então, que construa um ambiente saudável, que seja um ambiente feliz e com seus combinados, né? Para que tenha uma boa gestão da sala de aula. Então, eu diria que, até pediria para a Moana e para o Henrique comentarem como que é a relação deles com os professores dentro da sala de aula, que é um negócio, principalmente nesse modelo online que nós estamos hoje, é fundamental para o bom andamento e para a continuidade da aprendizagem. Tá bom, muito bem, obrigada. Eu gosto bastante da área do Juan. Assim, o Juan não tem muita experiência porque ele é mais um professor mais novo. Mas a Lara, eu tô com ela quase desde o começo do curso e eu acho uma professora, ela ensina muito bem, com atividades bem legais. É isso. Muito legal. Henrique, como está a relação com professoras? Minha relação é muito boa. No começo, eu confesso que eu fiquei um pouco com vergonha, né? Mas logo, acho que 1 ou 2 semanas depois, eu já me acostumei e me familiarizei com eles. Elas são muito boas e minha relação com elas é muito boa. Muito obrigada. A gente vai voltar para vocês daqui a pouco. Nádia, agora vamos voltar para a Matific direto. O que você tem para perguntar para essas crianças da Matific? Agora posso... Matific, vamos lá, direto no palco. Então, vamos lá. Eu queria que a Luísa contasse um pouco como o Matific ajudou a fazê-la entender e a gostar tanto de matemática. Porque quando se pergunta no Henrique qual é a matéria que mais gostam, os 940 alunos falam que é a matemática. É incrível. É um paradigma que a gente rompeu do medo que eles tinham da matemática. Então, eu queria que a Luísa contasse um pouco da experiência dela com o Matific. Eu acho que o Matific me ajudou porque ele é uma plataforma de jogo, então é algo divertido e os alunos têm vontade de jogar, e por ser algo que vai estar ensinando, é muito bom. Também o Matific ajuda a gente a ficar treinando os conhecimentos da matemática. E também eu acho uma coisa divertida, uma parte divertida, que tem as cartas, então dá vontade de colecionar várias cartas, então você vai passando as fases e vai conseguindo ganhar as cartas, as estrelinhas, e eu acho muito divertido. As coleções. Ana Luísa, o que você tem para perguntar para a Sofia? Ô, Sofia, a Luísa estava falando sobre colecionar as estrelas e as cartas e passar de fase, enfim. Mas e aí, quando dá errado? Quando você erra no jogo, se você fica em dúvida com alguma atividade, o que acontece e como que você resolve esse problema? Então, quando eu usava o Matific, era muito legal, porque quando eu errava, eu ficava tentando de novo, e quando eu não entendia, eu ainda podia ir conversar com meus professores para ver se elas podiam me ajudar, para entender aquele problema do jogo. E se eu não conseguisse, por exemplo, 5 estrelas no jogo, aí eu ia tentar de novo para conseguir as 5 estrelas, para conseguir quanto mais estrelas possível para ganhar mais cartas. Eu entendo que as cartas são muito especiais. Vocês são colecionadores de carta.
Paulo, você tem alguma pergunta para os usuários da Matific? Tenho sim, tenho sim. Na minha época, né, quando eu já me formei no ensino médio, tenho alguns aninhos, mas na minha época eu não tive a oportunidade de ter uma Matific. Então eu queria perguntar, como que é para vocês? Vocês têm a chegada, a fase final, que vocês estão chegando lá, vocês querem chegar na última fase? Como que é um pouco mais desse jogo para vocês? Sofia, começa. Tá, então, tipo, é que assim, uma tip que você tem, tipo, fases, mas também tem uma parte que é, tipo, a lição de casa, que é uma parte que só você faz o que seu professor põe lá pra você fazer. Mas também tem o curso completo, que é um lugar que você tem, eu acho que muitas, tipo, mais de, eu não sei quantas, né, 100, 200, sei lá, atividades pra você fazer que você, tipo, não vai acabar tão fácil. E é bom isso, porque aí você vai continuar. E para você, Luísa? No Matific, a gente tem a parte que os professores enviam as atividades. Eu chamo do mundo, que tem várias tarefas, que eu acho que é o próprio Matific que coloca. E também eu vi que tinha um campeonato, que tinha várias atividades para... Quer dizer, várias não. Tinham alguns tipos de matemática para você fazer. E você podia jogar contra robôs ou contra os outros alunos. Bom, deixa eu fazer uma coisa. Nós estamos chegando perto do encerramento agora. Eu sei que não é fácil, vocês ficaram com tanta pergunta, é uma coisa mais adulta que vocês estão tentando fazer, mas agora eu, que não sou educadora, mas eu sou mãe, já eduquei algumas aqui, eu queria fazer uma pergunta, começando com o Henrique. Henrique, o que você quer ser quando você crescer? Você sabe, não ser, que você já é, tá? Mas você já pensou qual é o grande desafio do planeta que você, ao receber uma educação, isso vale para todos vocês, tá? Não pensa que eu quero ser médico, não. Hoje, o Marco Antônio está lá e a gente não conseguiu fazer a pergunta direto. Antes disso, Marco Antônio, como que foi a Matific para você? Se você dar uma resposta rapidinho para a gente. Chutou. Ele está falando. O áudio, se o áudio, Marco Antônio, não está saindo, nós vamos cortar. Desculpa, a gente vai ter que cortar que o áudio dele não está saindo. Fica aí conosco e eu vou pedir para você fazer sinal com a mão. Marco Antônio, de 0 a 5, como você qual é a sua pontuação de gosto de Matific? Sendo-se... A gente não está conseguindo transmitir com ele. Tá bom, vamos voltar. Vou voltar para as perguntas aqui. 5, grande 5. Paixão. Tá bom, muito obrigada. A gente vai tentar voltar já. Voltando, vocês estão sendo educados. Essa educação de vocês vai... Olá. Eu saí da tela. A educação de vocês vai ajudar a confrontar algum problema, alguma situação que vocês queiram fazer, vocês queiram participar de um mundo melhor. Talvez limpar os oceanos, talvez ajudar com crime, talvez ensinar outras pessoas, talvez fazer comida gostosa. Com a educação, até onde vocês estão hoje, vocês têm noção do que vocês querem fazer quando como a educação vai te ajudar? Vamos começar com o Henrique. Bom, até agora eu tenho vontade de ser professor ou educador, lidar com crianças, e a educação ia me ajudar 100% nisso,
porque eu teria que não só ensinar os alunos, mas também conversar com eles e socializar para criar um laço de amizade, entende? Então, podemos dizer que a Alicerce hoje tem um futuro professor? Então, a Alicerce está construindo professores do futuro. Moana, o que você visualiza para o seu futuro? Tem duas coisas que, assim, eu sou completamente apaixonada por cavalo. E tem... Cavalo, eu adoro cavalo. Tem uma doma, um jeito de doma que é o horsemanship, que você faz com laço de amizade com o cavalo até ele se tornar seu amigo, você conseguir montar. E nisso eu acho que a educação me ajudaria muito. Eu não vejo muito como, mas meu sonho é ser estilista e aí a matemática ajudaria 50% mais ou menos, eu acho. Vou te falar agora, a educação vai ajudar você com o cavalo, porque sem educação você não vai conseguir ganhar dinheiro, administrar seu dinheiro e sua carreira. Porque andar de cavalo não é profissão. E a educação vai te ajudar a administrar esta profissão e esta paixão, tá? Luísa, onde você se... Obrigada. Luísa, onde você se vê no futuro? Eu me vejo sendo uma jornalista, informando as pessoas. Informando sobre o quê? Política? Moda? Sobre tudo um pouco. Sobre tudo um pouco? Então, parabéns, futura comunicadora, tá? Sim. Sofia, o que você gostaria de ser, ou para onde você quer ir na sua vida? Eu quero ser arquiteta. A matemática te ajuda com a arquitetura? Sim, muito. Muito, tá? A gente está chegando à geometria, tá bom. Estamos chegando no final. Eu gostaria de saber se... primeiro, antes de mais nada, para as crianças que participaram aqui, vocês fizeram um bom trabalho. Eu sei que não é fácil vocês estarem juntas nessa tela aqui, nesse evento. Vocês fizeram um excelente trabalho. E gostaria de saber se a gente pode, no backstage, chamar quem está lá atrás. Vai caber todo mundo? Vamos ver se cabe todo mundo aqui. Eu acho. É muito que eu acho. Ok. E, com isso, eu gostaria de agradecer, primeiro, antes de mais nada, as crianças. Vocês foram ótimas. Eu gostaria de agradecer os educadores que estão aqui criando o futuro de amanhã, tanto do Brasil como do planeta, no momento de pandemia e de dificuldades. E eu gostaria muito de parabenizar tanto o Denis como o Paulo por serem disruptivos, por lutarem para a democratização, para o fechamento dessa lacuna. Vocês têm muito a oferecer milhões de pessoas, milhões de estudantes, suas famílias, as comunidades, e vocês são parte de um impacto, de uma grande diferença do Brasil para o futuro. Então, com isso, eu agradeço, e agora eu gostaria de saber se nós temos... eu não sei se no nosso backstage, se a gente tem algumas perguntas que foram publicadas. Deixa eu ver. Eu não sei onde que eu estou com isso. Tá bom. Eu acho que... Paulo Batista, algum comentário final você gostaria de fazer? Não, só queria agradecer a oportunidade. Em breve, todos os alunos vão estar usando o Matific, que hoje nem todos estão usando ainda. A gente tem algumas unidades e não todas. E agradecer as crianças que participaram aqui, dando o seu depoimento de usuário. Agradecer ao Paulo Leite, a Ana Luísa, a Nádia, ao Denis e a você, Deb. Obrigado aí pela oportunidade e vamos todos aí investir cada vez mais em educação e em fechar essa grande lacuna que a gente tem no Brasil e que só ficou maior com essa pandemia. Tá bom. Muito obrigado. Denis, algum comentário final? Também queria agradecer a todos vocês, Mercas, a participação no evento, agradecer os dois Paulos da Alicerce, todos os alunos, a Nádia, a Ana Luísa, todos vocês.
É por isso que a gente está aqui, né? A nossa intenção é fazer com que a gente chegue na ponta, né? No chão da escola, e com o intuito de impactar na aprendizagem. A educação sem aprendizagem não é educação, e a gente precisa começar a focar nisso, unir esforços para que a gente consiga mudar esse cenário, que infelizmente no Brasil não é dos melhores. Mas a gente vai chegar lá, eu sou um otimista, e vamos que vamos. Obrigado pela participação, mais uma vez. E encerrando agora, últimas palavras minhas são o seguinte: crianças, todos vocês, o futuro é seu. Você tem muitas Nádias da vida, você tem muitas Ana Luísas da vida. Elas só são professoras bem-sucedidas hoje, porque elas também tiveram professoras maravilhosas em suas vidas. Porque elas também abraçaram a educação. Você só tem hoje o Denis e o Paulo Batista e o Paulo Leite, porque eles também abraçaram a educação. A educação que você faz com ela, e vocês estão aqui demonstrando quão maravilhosos vocês são, e agora vocês têm a oportunidade de pegar todos os seus colegas, todos os seus amigos, e engajaram eles na jornada de educação como embaixadores da Matific, como embaixadores da Alicerces, mas mais do que tudo, de embaixadores de vocês mesmos, como representantes do futuro de amanhã. Em nome do Mercais, agradecemos a presença de todos. Um bom dia para todo mundo. Presidente do Fundo Comunitário, e junto com o presidente da CIP, com o presidente da Hebraica, a gente teve a visão de criar um lugar que a gente pudesse ajudar o jovem a empreender. O Mercas tem a missão de fomentar negócios. Como hub, o nosso trabalho é o de juntar as partes, auxiliando o empreendedor, do iniciante ao mais experiente, trazendo o investidor, que busca as melhores oportunidades de investimento em inovação, o mentor, que faz a interface com os empreendedores, trazendo sua experiência e conhecimento, o ambiente regulatório e o mercado de trabalho, que tornam tudo isso possível. Nós somos absolutamente comprometidos com a nossa missão. E é através de um evento como esse, que envolve inúmeros profissionais e junta educadores da rede pública, privada, da educação básica, universitária, startups e fornecedores, que vemos esse trabalho se realizar. Se você quer saber como o Mercas pode ajudar você ou sua empresa a se transformar através da inovação, junte-se a nós. Faça parte dessa rede de profissionais vibrantes que se ajuda e cresce a cada dia. Venha para o Mercas. Ações como essa do Mercas são muito importantes para juntar essas pessoas no mercado, juntar a inteligência, juntar todas as idades, juntar todo o repertório, para a gente poder acelerar negócios e ao mesmo tempo dar valor a outros negócios.